Já vou começar o vídeo respondendo a uma das perguntas que fizeram sobre a faculdade. As aulas já começaram? Que curso você está fazendo? Sim, as aulas já começaram. Eu estou cursando licenciatura em música pela UFRJ. Fez o Enem? Sim, eu fiz o Enem, até porque para ingressar na UFRJ o Enem é exigido. THE. Além... O vizinho colocou música. Para quem não sabe, THE é Teste de Habilidade Específica. Quem quer cursar faculdade de música, tanto bacharelado como licenciatura, precisa fazer esse teste. É através desse teste, dessa prova, que a universidade avalia o candidato para ver se ele tem condição ou não de cursar o curso para o qual ele está concorrendo. Então, no caso do THE em música, é uma prova teórica, sabe? Prova de teoria musical e uma prova prática, onde a gente toca o instrumento. Não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque eu pretendo fazer um vídeo bem explicadinho falando como é o THE em música. Então, se você tem interesse, aguarda esse vídeo. Tá gostando? Eu sou suspeita em falar, né, gente? Eu amo música e pra mim tá sendo uma grande honra, muito bom, um privilégio cursar o curso que eu amo, né? Como está sendo a rotina de estudos? Então, no momento, eu não posso dizer que eu estou tendo uma rotina de estudos. Por quê? As aulas na faculdade começaram num período em que eu estava de férias, tanto do trabalho como da academia juvenil. Na verdade, no momento que eu tô gravando esse vídeo, eu ainda estou de férias tanto do trabalho como da academia juvenil. Então eu só vou conseguir ter mesmo uma rotina, um hábito de estudos em relação à faculdade quando tudo voltar, porque aí eu vou tentar descobrir como que eu vou organizar toda a minha vida para conseguir dar conta de tudo. Mas assim, nesse período em que eu não tô trabalhando, em que eu não tô tendo aula na academia juvenil, todo o tempo livre que eu tenho, eu tô fazendo alguma coisa da faculdade, porque assim, é bastante leitura, tem bastante trabalho para fazer e eu tenho aula de terça a sexta-feira. Quais matérias você escolheu? Então, eu pretendo fazer um vídeo mais pra frente falando sobre as matérias que eu tenho, o que eu estudo em cada uma, como são os professores dessas matérias, mas aqui eu vou falar somente o nome, tá bom? Então eu tô fazendo Música Brasileira 1, Percepção Musical 1, Harmonia Vocal e Instrumental 1, Viola B1, História da Arte Integrada à Música, Oficina em Instrumental de Canto 6. E tá faltando uma, gente. Eu esqueci qual. Oficina Instrumental em Teclado 1. Gente, faltou eu falar também que eu tô fazendo Técnica Vocal 1. Eu tava esquecendo dessa matéria, não sei por que eu esqueci. Mas enfim, tô fazendo essa também. São essas as 8 matérias que eu tô fazendo. Pode parecer muito, e talvez seja, mas assim, pelo plano de estudos da universidade, eu teria que fazer somente 6. Mas eu pude pegar umas matérias eletivas. No vídeo sobre as matérias eu explico direitinho melhor sobre isso, tá bom? O que pretende fazer depois da faculdade? Então, eu estou fazendo licenciatura em música porque meu objetivo é ser uma professora de música. Na verdade, eu já ensino violino, já ensino música, mas assim, eu fazendo a faculdade eu vou ter a licença mesmo, né? Tudo formal, e enfim, para eu poder trabalhar em escola e essas coisas. As aulas são muito difíceis? Eu acho que as aulas se tornam difíceis quando a gente não conhece o básico sobre o que o professor está falando. Por exemplo, tive uma aula sobre série harmônica. Eu nunca tinha ouvido falar disso na minha vida. Mas série harmônica tem a ver com intervalos. Então, se eu não conhecesse o básico de intervalos, eu demoraria muito mais a entender sobre série harmônica. Para vocês terem uma ideia, eu ainda tô assimilando tudo que o professor falou sobre isso, só que é o que eu disse. Se eu não conhecesse o básico de intervalos, eu demoraria muito, muito mais. Então, essa é a minha resposta para essa pergunta. Alguma dica de como não surtar com as matérias? Então, eu acho que essa pergunta tem até um pouco a ver com a pergunta se as aulas são muito difíceis. Mas assim, o meu segredo para não surtar com as matérias é me conhecer. Saber o meu ritmo de estudo, saber o meu tempo de aprender as coisas. Porque assim, por mais que
por exemplo, eu conheça o básico do básico de intervalos, eu até agora não consegui entender muito bem sobre série harmônica. E se eu não me conhecesse, se eu não soubesse que eu sou meio lerda para pegar as coisas assim na hora e que mesmo o professor explicando mais de 3 vezes eu não consigo entender na hora, eu surtaria, eu ficaria muito frustrada. Inclusive, já aconteceu diversas vezes comigo no passado. E aí, agora eu sei que eu demoro a entender as coisas e que eu geralmente levo 1 semana, às vezes, para assimilar o conteúdo. E eu tô falando sem exagero nenhum, é sério mesmo. Tipo, a primeira aula de harmonia que eu tive, eu nem lembro sobre o que o professor tava falando, mas assim, a aula foi numa terça-feira, eu só fui entender, assimilar o que ele tava falando na terça-feira seguinte. Então, é isso. Pra você não surtar, você tem que se conhecer, saber o seu tempo de estudo, o seu ritmo e paciência. Tudo tem o seu tempo. Como foi a primeira semana? Como as aulas da faculdade começaram num período em que eu não estava trabalhando, que eu estava de férias do trabalho e da academia juvenil, eu pude ter mais tempo para focar nas coisas da faculdade. Então eu posso dizer que foi uma semana, assim, tranquila. Eu amei as aulas e por mais que a maioria das aulas da primeira semana tenham sido aulas introdutórias para apresentar a matéria, os professores dizerem como trabalham e tudo, eu achei aulas muito boas, porque de alguma forma eu consegui aprender alguma coisa. Quero fazer a faculdade de música, mas estou em dúvida. Como você descobriu que queria fazer a faculdade de música? Então, algumas pessoas podem achar que eu sempre quis fazer a faculdade de música, mas não. Não, desde mesmo eu estudando violino, estudando música desde a infância, meu sonho de infância, pra vocês terem uma ideia, era ser veterinária e bióloga. Tem nada a ver com música. E aí eu fui crescendo, né? Quando eu cheguei no ensino fundamental 2, que é a partir do 5º ano, né? Eu me apaixonei pela língua inglesa, porque assim, eu tive um professor ótimo na escola. Ele era professor tanto de inglês como de português. E aí a didática dele e tudo, eu fiquei assim, eu quero ser que nem esse professor. E aí me deu vontade de ser professora de português e inglês. E nesse período eu já tocava em orquestra, continuei estudando violino, então assim, nem sempre eu quis fazer a faculdade de música. Aí eu terminei o ensino médio em 2018 e fiquei naquela. Preciso escolher o que eu quero fazer da minha vida realmente, né? Que faculdade que eu vou fazer? A princípio, eu ia fazer letras mesmo para ser professora de português e inglês. Mas aí, se eu não me engano, em 2019, no início do ano, acho que em janeiro mais ou menos, meu pai baixou um programa de partituração no computador e eu falei assim, vou fazer umas partituras. Aí eu peguei 2 hinos da nossa igreja, no caso, para quem não sabe, eu faço parte das igrejas que militam na obra da restauração de tudo. Nós temos nossos hinários, mas alguns dos hinos, como a gente sempre tem hinos novos, às vezes não tem partitura. Então eu peguei um hino que não tinha partitura, 2 hinos na verdade, e fiz a partitura. E eu demorei menos de 1 hora para fazer a melodia, escrever a partitura da melodia de 2 hinos. E aí me deu um estalo assim, eu pensei, Lídia, você demorou menos de 1 hora para fazer a partitura de 2 hinos, sendo que você tá há meses sem fazer uma partitura. Por que você vai fazer faculdade de letras? Me diz. Aí eu pensei, não, eu não vou fazer faculdade de letras, eu vou fazer faculdade de música. E foi aí que eu decidi, graças a Deus, melhor decisão foi... Eu acho que aquele momento foi Deus, assim, com certeza iluminando minha mente, porque tudo é Deus, né? E aí foi assim que eu descobri. Então, assim, nossa vida ela é regida por Deus, né? Por mais que durante toda a minha vida escolar eu tenha tido vontade de ter outras diversas profissões, eu sempre entreguei na mão de Deus. Isso foi um conselho que minha mãe me deu, meu pai também, que é orar, entregar na mão de Deus. A gente se prepara, é claro. Eu queria, durante o tempo que eu pretendia fazer a faculdade de letras, eu fui tentando aprimorar o inglês, me interessando mais por português e tudo. Tava sempre lendo alguma coisa relacionada a isso, pesquisando vídeos, pesquisando faculdades, etc. Me preparei.
mas não aconteceu. Caso acontecesse, eu estaria preparada. Mas o querer de Deus na minha vida foi outro. Eu tenho certeza que isso tudo que está acontecendo na minha vida é a permissão de Deus. E é isso. Entrega na mão de Deus e vai. Faz sua parte que Deus vai abençoando, vai dando o caminho que vai dar tudo certo. E é isso, gente. Essas foram as perguntas. Caso eu não tenha respondido a sua pergunta, eu acredito que eu tenha respondido todas que deixaram na caixinha de perguntas e no direct. Mas caso eu não tenha respondido, deixa aqui nos comentários que eu respondo. Ou manda lá no Instagram também que eu respondo. E caso você não tenha feito alguma pergunta antes e queira fazer agora, deixa aqui também que eu respondo. Aí é isso, gente. Beijo pra vocês e até a próxima.